se você for examinar, né, digamos, internacionalmente, certamente um dos poucos países que tem condições de ser uma grande potência, né, é o Brasil, em termos dos seus recursos que dispõe, da sua população, né, e do seu nível industrial já alcançado, né? Você tem outros países que têm grande população, como a Nigéria e assim por diante, mas que não têm uma economia diversificada. Ou às vezes são muito dependentes na área agrícola, né? Quer dizer, o Brasil é um país que tem características semelhantes às dos Estados Unidos. Um grande território, grandes recursos naturais, que os Estados Unidos também têm, e uma população que, se não é tão grande quanto deveria, por causa dos programas de controle da natalidade, são um equívoco. Né? Não é verdade? E que vieram de lá, né? E que vieram de lá. Né? Bem vieram de lá e patrocinados na época pelo ministro Roberto Campos. Portanto, você já vê né, qual é o tipo de interesse. Mas, de toda forma, mesmo assim, o Brasil chegou a uma grande população. Houve um grande entusiasmo aí com a tal janela de oportunidade, como é que era o bônus demográfico, tudo uma bobagem extraordinária, né? Bobagem extraordinária esse negócio de bônus demográfico. Mas, enfim, então, de toda forma, você tem isso, você não tem na África nenhum país com as características do Brasil, nenhum. Né? Mesmo, digamos, na Ásia, você tem a China, que tem problemas importantes, problemas que o Brasil não tem. Né? Problemas de dissidências regionais, das populações muçulmanas, dos desertos, enormes desertos da China na parte ocidental. E da Índia, bem, nem precisamos falar, a Índia tem 900 dialetos. Você pode imaginar a dificuldade que isso cria do ponto de vista da unidade nacional, do próprio Estado funcionar. Tudo, né? São 900 dialetos. E claro que tem alguns principais, outros são muito localizados, né? Mas na Índia, qualquer coisa que envolva 10 milhões de pessoas não é nada, né? Dentro de 1 bilhão e 200, né? Mas que você tem ali um grupo. Você precisa entender isso, quer dizer, cada dialeto corresponde a uma cultura. Cada cultura ela se considera superior às outras. Você tem um problema aí de dimensões gigantescas, né? População pobre é algo extraordinário, né? Você não tem. Na verdade, na América Central não tem também. Né? Você tem aquele país ali que poderia se transformar, né? Tem as condições de energia, que é fundamental para a indústria, né? Tem as condições para o desenvolvimento da indústria, você tem a mão de obra também já qualificada industrialmente, né? É verdade. Então você tem um interesse, ao mesmo tempo tem grandes reservas de petróleo, grandes reservas de urânio. Então um interesse enorme de que isso Terras tudo, raras, né, também? Terras raras, bem, você tem o nióbio, que é um escândalo, né? O nióbio é um outro capítulo do grande escândalo nacional, que não é o Lava Jato. O grande escândalo nacional é a entrega do país, né, aos interesses estrangeiros, os nacionais também. É tudo sob uma capa de anticorrupção, né? Agora, Então você está dentro de um jogo internacional muito forte. Você tem de um lado isso, de outro lado você tem a competição entre a China e os Estados Unidos, que é uma competição por recursos naturais. Os chineses estão interessados no Brasil nos recursos naturais brasileiros, né? Ou então obras como a ferrovia transcontinental, que é uma forma de escoar recurso natural. Né? Tem outros efeitos. Se precaver do claro. uso do Canal do Panamá na geopolítica dos Estados Unidos. Fazendo o canal da Nicarágua. Ainda fazem um canal da Nicarágua. Né? E fazem aqui também, né, de ter acesso. Claro que o governo poderia transformar esse interesse chinês numa enorme alavanca de reindustrialização do Brasil. Poderia. Né?
Poderia com outra política econômica, não com esta. Esta política econômica leva a um retrocesso importante na economia brasileira. Na economia e na sociedade, né?